Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com um episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. Bora começar aí nosso episódio de hoje. Bora lá, primeiro dar aquele confere aqui na classificação, vamos ver como que tá a classificação. No global, somos agora o número 49, com 2.663. E no ranking do Brasil, como estamos? Estamos ali em segundo com 2.663 de rating. Vamos tentar chegar mais próximo ali do Diego, que tem seus 2.714. Vamos ver o que vai rolar aí nesse episódio de hoje. Vamos colocar para jogar aqui já, procurando um adversário. Então a faixa aqui, 200 pontos para baixo, infinito para cima. Então o cara precisa ter pelo menos 2.463. Vamos lá, vamos aguardar aqui um adversário para começar a nossa primeira partida do dia. Beleza, vamos lá. Temos aí um adversário. Inclusive, eu acho que eu já joguei com esse cara, né? Já tem partidas com ele. Já tem algumas partidas com ele, na verdade. Ele tá jogando aí uma inglesa. Tô jogando assimétrica com C5. Sólida demais? Acho que escolhemos sólido demais. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos aí nessa inglesa. É uma variante que já joguei muitas partidas, só que ela tem essa característica de ser um pouco mais sólida, né? Joguei no automático ali o C5, vamos lá, vamos jogar essa estrutura, que é a estrutura Botvinnik, da inglesa. Fica uma fraqueza aqui em D5, mas eu vou tentar me livrar dessa fraqueza. Só que eu consegui uma vantagem no centro, né? Eu tenho bastante espaço aqui no centro. Jogar A5 para evitar ali o B4. Ele vem com cavalo E1 para cavalo C2, fazer bispo E6. E agora D5 para me livrar dessa debilidade. Cavalo toma. Posição bem conhecida aí da variante. Vamos ver como que ele vai jogar daqui para frente. Ele jogou aí o cavalo para E3. Deixa eu ver aqui. É nessa posição que se joga com o cavalo E7 ou nessa posição que se joga com o cavalo B6? Cavalo E7, cavalo C4. Ok, bispo G5, F3, bispo E3, B6. Eu acredito que é nessa posição que eu tenho que jogar um pouquinho diferente. Que eu tenho que jogar com esse lance aqui, cavalo B6. Não que cavalo E7 seja assim muito ruim, mas eu lembro que tem uma ideia que pode ser um pouco incômoda ali, pode ser um pouquinho chata. Então por isso leva um cavalo para B6, só que é uma variante bem mais complicada, porque ele pode tomar em C6, estragar bastante minha estrutura de peões, e aí eu vou acabar tendo que buscar uma compensação por ter o bispo de casas brancas, né? Eu acredito que o lance mais crítico é esse. Tem outros lances à disposição também, um cavalo A4, cavalo E4, são ideias para ele. Sendo sincero, eu não recordo muito bem a teoria disso, então aqui, a partir daqui vamos ter que caçar lances mesmo. Vamos, vamos ter que ir entendendo a posição. É uma posição complicada. Mas eu acredito que cavalo B6 era o lance. Que eu lembro de jogar uma posição assim contra o Milos. A partida que a gente acabou empatando. Mas apesar da partida ter empatado, eu lembro que tinha uma ordem perigosa, assim. Na partida que eu joguei com o Milos foi razoavelmente tranquilo. Mas esse lance é um pouco esquisito já dele, porque ele permite que eu faça A4, né? Esse lance já não parece muito legal. Porque A4 eu tô invadindo com o bispo lá em B3, jogando um cavalo D4. Já não tem uma cara tão boa assim pra ele, né? Porque, por exemplo, torre C1, que seria o natural, eu jogo o bispo B3, dama E1.
posição ainda não caiu nada dele, mas começa a ficar um pouquinho mais chata de se jogar. Olha, ele veio aí com o cavalo E4, que é um lance que estava no radar, né? Cedo ou tarde ele faria esse lance. E agora tem que ver como que eu vou defender esse peão de C5, porque cavalo D7, tô levando cavalo D6 cheque. E se eu jogar bispo B3, ele vai jogar um dama C1, provavelmente, né? A gente tem que ver agora como jogar contra esse cavalo E4, né? Esse C4, ele tá entrando com o cavalo em C5 de qualquer jeito. Acredito que eu vou tentar jogar bispo B3. Porque esse dama C1 eu faria cavalo D4. Agora contra esse... talvez eu faça um dama E7 e se torre C1, cavalo D7. E aí defendo o peão de C5. Se tivesse algum meio tático de defender, seria melhor, claro. Mas eu não tô vendo, né? Dama E7. Se torre C1, cavalo D7. Se cavalo C4, eu roco simplesmente, né? Bom, parece razoável isso daqui. Vamos jogar dama E7. Agora cavalo D7. A gente tenta melhorar aí o nosso cavalo para defender o peão de C5. O bispo ainda não pode ser atacado por ninguém. Ainda não tem nenhuma ameaça muito clara em C5. E ele tá com uma dama esquisita ali na casa E1. Talvez F5 possa aparecer uma ideia daqui a pouco. Ele vai tentar um cavalo C3 para entrar em D5. Mas aí eu termino o desenvolvimento com roque. Se ele jogar cavalo D5, eu volto a dama para D8. E tá tudo aparentemente controlado. Essas posições da inglesa assimétrica é o tipo de posição que tem que jogar com muita paciência. Caramba, cavalo toma C5? Esse eu não vi. Eu tenho que tomar em C5. Ah, caramba, que ideia é essa? Agora ele toma em C6 e bispo B4. Uau. Que lance. Mas... caramba, que lance dele. Ele tá sacrificando a peça, né? Porque eu posso voltar para D7. O bispo tá atacado. Ele tem um bispo B4. Faço dama E6. Cavalo... como que é isso? Cavalo D7, bispo B4, dama E6. Vai ter que tomar em B7, torre B8. Torre B8 não ameaça em nada, pra falar a verdade. Mas tem que tirar a torre dali. Torre C7, bispo F8. Toma, toma. Que lance, hein? Que lance. Vamos lá, vou voltar esse cavalo para D7. Ah, mas espera aí, cara. Eu tô viajando completamente. Eu tô achando que eu tô com peça a mais. Nossa, que viagem absurda. Meu Deus. Eu tô achando que eu tô com peça a mais. Nossa, eu fiquei perdidaço agora. Muito perdido. Putz, que absurdo. Eu tô achando que eu tô com peça a mais. Eu tenho que jogar dama E6, tô ferradaço agora. Porque eu tô pensando assim, a posição tá difícil, mas eu tenho uma peça a mais, né? Não, eu não tenho peça a mais.
Porque ele sacrificou, mas tomou em C6 já na sequência, né? Nossa, essa aqui tem que operar o milagre, né? Nossa, que viagem. Hum, que viagem. E eu tô quase sem lance já. Ele tá vindo com torre C6. Muito ferrado na posição. Nossa, que viajada que eu dei. Fazer F5 pra dar uma casa pra dama. Porque ele tem esse torre C6. A ideia. Sei lá, cara, qual que é a ideia aqui depois dessa. Se eu conseguir fazer mais uns lances aqui, eu tô no lucro. Que eu tinha que tomar em C6, bispo E4, beleza. Jogar aquela posição onde ele acertou um golpe, mas. Ok, né? Aqui ele já tem dama C3 e torre C1 que mata. Mata a partida. Nossa, essa foi uma vacilada grande, hein? Putz, vai custar caro essa partida, hein? Com esse reizão aqui não dá pra sobreviver. O que eu posso tentar fazer aqui pra dar mais um lance? Jogar bispo F6. Vamos lá. Vou tentar dar mais uns lances aqui. Mas. Ele tentou esse outro check. Toma, toma. Bispo D8. Bispo A5. Aí tô todo cravado. Deixa eu jogar rei. Cheque, rei. Se eu conseguisse chegar com meu rei em G7, dava pra sonhar, pelo menos, em continuar brincando na partida, né? Porque do jeito que tá, eu não consigo nem brincar aqui, né? O jogo meio que acabou já. É, cavalo C4 é cruel, hein? Cavalo C4 é cruel. Ele ameaça cavalo D6. Eu vou tomar em C4, é o jeito. Tenho que fazer um E4 para impedir que esse bispo entre em jogo. Hum. É, e aí ferrou. Caramba, não tem lance. Qual que é a ameaça dele? Ele quer jogar um C5, C6 e acabou. Hum, que viagem, Evandro.
É, tem que jogar muito atento às partidas, né? Fez uma besteira, eu vou perder 12 pontos nessa partida. Tem nenhum lance pra aguentar, né? Olha que coisa. Nada, nada, nada. Podia rocar, né? Se pudesse rocar, seria lindo. Ah, vamos lá, jogada 66. Eu nem consigo fazer nada, né? Porque eu nem tenho ideia de RF7, nem nada. A posição tá meio em Zug. Que é cravada atrás de cravada. Aqui. É, não temos lance, galera. Não temos lances. Se for C6 e C7, e não tem jeito. Nossa, que lance horrível. Aquele. Eu fiquei com um negócio na cabeça que o cara sacrificou a peça. E aí. Eu falei, não, eu volto o cavalo pra D7, tô com a peça a mais. Mas não. Ele tomou um cavalo em C6. Ah, vamos lá. Tem que abandonar essa partida aqui. Nossa, que viagem. Vamos. Eu pedi revanche pra ele aqui, mas foi meio sem querer. Caramba. Depois eu volto e analiso a partida. Eu acabei pedindo revanche pro cara. Vamos lá, 2.651 de rating. Esse é o cara que teve uma vez que eu pendurei um peão em E5 pra ele, né? É, tô lembrado dele. Vamos lá, 2.651 de novo. É, claramente dá pra perceber o tilt do mestre, né? De ter jogado aquele lance. Teria que jogar ali tomando em C6, bispo B4, né? Jogar essa posição que... Tudo bem, eu tô pior na posição, né? Que ele acertou um belo de um golpe ali, tomando em C5 e bispo C6. Mas pelo menos a posição tá mais jogável, né? Tá mais jogável ali a posição que eu tenho um bispo de casa branca e tal. Agora do jeito que foi, aí não dá jogo. Ali não tem jogo nenhum, né? Imagina, se a posição já seria difícil com a peça a mais, imagina sem ter a peça a mais, né? Aqui o lance era cavalo B3. Eu já tô fazendo besteira aqui já. Caramba, não pode jogar depois de perder uma partida, senão a coisa começa a ficar ainda pior, né? Por exemplo, dama B6. Já eu tinha que jogar cavalo B3 primeiro, depois esse. Porque agora, para defender F2, eu já vou ter que me entortar todo aqui, fazendo um dama E2, que vai levar cavalo F4. Vou ter que jogar um dama F1 para continuar defendendo. E aí ele já pode tomar esse bispo, eu vou tomar, já tô um pouco, já tô pior na posição. É, realmente não pode jogar depois que perde partida, né? Depois que perde uma, tem que dar uma respirada, tem que jogar outro dia, outro episódio, porque de repente já tá numa posição que não é o ideal de. Com certeza não é ideal de jogar com essa daminha F1, né? Mas vamos lá, né? Pelo menos não caiu nada ainda, igual na última partida. A posição só tá meio. Talvez eu já não tenha a iniciativa, eu tô um pouquinho pior na posição, porque ele pode rocar, buscar um F6, aqui pode ficar perigoso. Mas não caiu nada. Vamos tentar caprichar um pouquinho mais para a coisa não ficar pior, né? Que é um episódio que já não foi
Nossa, a coisa tá ficando tensa. Cavalo B4. A coisa está ficando tensa, galera. Vou ter que jogar um torre D1, se cavalo C2, torre B1. Tome D3, dama D3, tome F2, dama F2. Vamos lá, jogar torre D1. A última vez que eu fiz isso, eu perdi uma semana. Porque é isso, eu tava ali com 2.663, né? Aí eu perdi 12 pro cara. Agora, para recuperar isso, eu tenho que jogar umas 3 partidas, pelo menos. E agora aqui tem que tentar conter os danos, porque senão o negócio fica absurdo já, né? Vou jogar cavalo B3. Ele tá querendo trazer um bispo para B5. O negócio tá ficando tenso por aqui. Mas eu acho que bispo B5 não. Eu vou tomar em C5 mesmo. Dama C5, bispo E3. Apesar de ter um dama C2, talvez. Mas aí torre D2. Esse bispo D3. Eu posso tomar em C2 e torre C7 depois. Vocês têm algo melhor do que isso? Bom, ele pode jogar o bispo B5, mas é uma decisão mais arriscada para ele. Nossa, que partida boa que eu perdi antes. Nossa, jogador de xadrez é desse jeito, né? O cara perde uma partida e fica com aquele negócio na cabeça, né? É isso. Mas vamos lá, já foi, já foi. Agora temos uma posição um pouco pior para jogar, depois de ter feito uma besteira na ordem dos lances. Vamos tentar segurar essa posição, limitar as nossas perdas. Que xadrez de torneio acontece muito isso, né? Às vezes xadrez de torneio você acaba num momento ali, falta de atenção, às vezes, um dia não tá bem e tal, acaba perdendo para um adversário de rating menor. É muito difícil na sequência se recuperar, né? Assim, esquecer a partida, seguir jogando no xadrez de torneio. Mas é muito importante fazer isso, porque ainda mais num torneio, se você não se recupera, aí seu nível cai demais. O nível cai demais e vai só piorando a coisa. A cada partida vira um pesadelo num torneio, né? Então, assim, uma habilidade do jogador de xadrez que joga torneios com frequência, né? Tá competindo, assim, é tentar se manter bem mentalmente, né? Isso acaba sendo muito importante. Vamos lá, ó. Agora ele jogou torre C8. Eu vou tomar em C5, porque ele tem que tomar de dama forçado. Agora eu posso desenvolver esse meu bispo com ganho de tempo. Mas a posição é perigosa. O meu peão em D3 é um alvo e ele tem umas ameaças meio diretas ali. Se eu jogar bispo D2 agora, crava esse cavalo. Ele vai ter que de repente jogar um dama B5, eu jogo um bispo C3. Isso aqui parece interessante, bispo D2, para cravar esse cavalo. Porque se eu colocar meu bispo em C3, pelo menos eu bloqueio essa coluna por um tempo. Talvez eu tenha tempo suficiente de dar uma organizada nas minhas peças, né? Essa dama aqui tá um desastre em F1. Eu preciso de alguns tempos para me organizar. Eu vou colocar o bispo aqui em C3. Tentando controlar a casa D4, ele não pode jogar bispo B5 ainda. Vou jogar A3, expulsar esse cavalo daqui. Se ele jogar cavalo C2, eu faço torre C1. Se ele jogar cavalo por A3, achando que me deu um golpe,
Não, não tem. Tá defendido, né? Eu ia falar que eu tenho um bispo D4 intermediário. Poderia ser uma ideia. Bom, e agora ele pode ter ideias de avançar esse peão até D4. Seria uma ameaça para me preocupar? D4? Pode ser, né? D4, depois ele ativa o bispo. Se eu tiver que jogar D4 eu... Bom, vamos lá, vou jogar D4. Meu bispo é bem mal, né? Deixa eu falar que o bispo dele de casas... o bispo de casas brancas, que é o bispo mal dele, tá melhor do que o meu. Só que agora trocar ainda não parece um bom negócio. Porque torre C1, bispo B5, dama E1, vai jogar um final que eu não tô assim tão otimista. Mas qual seria a minha alternativa? Jogar dama E1? Dama E1, cavalo B3, torre B1, bispo B5, dama E3. Tá, não parece tão ruim isso aqui, né? Vamos lá, vou jogar dama E1. Que se ele colocar o cavalo em B3, talvez o cavalo em C4 fique bem colocado. Mas ainda assim, meu bispo em C3 está segurando as pontas ali, né? Essa que é a ideia, que o bispo ele seja um guardião ali da coluna e ele fique controlando casas importantes. É aquilo, né? Estamos jogando para segurar a posição por enquanto, sem muitas ambições. Agora vou jogar um dama E3, tentando melhorar essa dama. Talvez aqui eu tenha conseguido equilibrar já a partida. Aqui já tá mais... Já dei uma organizada na dama, controlei aí as ideias na coluna. E agora eu posso começar a jogar H4, H5, H6. De repente criar alguma coisa do outro lado do tabuleiro. Porque eu não tô vendo como ele vai criar contra-jogo. Enquanto tiver esse bispo em C3, ele teria que conseguir jogar um B5, B4 para expulsar esse meu bispo daí. E só então ele vai ter alguma coisa, né? Nossa, o cara gasta bastante tempo, né? É aquele tipo de cara que você não pode perder, né? Tipo... Vamos lá. Estamos jogando H5, H6. Vamos lá de H5 agora. Ainda não vejo nenhuma ameaça dele. Ameacei H6. Ele vai ter que jogar H6. E aí, talvez eu jogue um cavalo H2 para cavalo G4, ficar de olho em um cavalo F6 cheque ou num possível cavalo por H6. E isso abre espaço para passar a dama também, de repente passar a torre, né? Se tudo funcionar bem, eu vou passando as peças pro ataque. Se ele deixou o peão chegar lá em H6. Tá quase tomando mate agora nas casas pretas. Decisão muito arriscada dele. Ele quer jogar ali um dama D8, né? Se dama G5, ele quer jogar dama D8. Mas muito arriscado mesmo. Eu vou jogar um cavalo para G5. Porque a minha ideia é jogar dama F4, que eu ameaço dama F7 e ameaço dama F6. Jogou bispo E8 para defender essa ameaça. Agora eu posso jogar um dama para F4, ameaçando o dama F6. Ele tem que jogar dama D8 forçado. Ele está querendo sacrificar uma qualidade em algumas posições. Vou jogar B5, né? B5 é uma ideia para ele. Se eu jogar torre F3, B5, torre F3, torre D3, torre F3, ele vai jogar um dama E7. E aí como que eu melhoro essa posição depois, né? Não é tão claro assim.
É... Ok. Vamos pensar. O cavalo tem que chegar em G4, na verdade. Foi a rota errada para o cavalo G5 aqui. Erramos nisso. Vamos voltar o cavalo para F3. Deixa jogar B5, cavalo H2. Deixa jogar B4. Toma, toma. Volta o bispo para E1. E é o que é. Vamos jogar essa posição. B4. Vamos tomar, tomar. Bispo E1. D4 está controlado, está tudo controlado por aqui. Eu estou jogando um cavalo G4, cavalo F6 cheque, que ameaça tomar em E6 depois e dama F6 mate. Esse aí vai ser o plano do ganhador. Vamos ganhar a partida. Ele está muito apurado, a posição está ficando ruim aí para ele, mas voltamos ali, né? Voltamos. Cavalo A5, vamos de cavalo G4 agora. Ele jogou dama E7, porque esse cavalo F6 cheque. Vamos jogar o cavalo F6 cheque. Agora eu posso pensar em jogar um B3. Se tirar a torre, bispo B4. Toma, toma. Isso aqui parece ganhador já. Ele pode tentar sacrificar uma qualidade, mas não vai ter compensação por isso. Porque a ameaça é essa. Se a dama ela sai do controle ali de F6, eu tomo em E8 e dou um cheque e mate em G7 depois. Bom, vamos tomar essa qualidade, jogar um torre C1, controlando aí o peão de C. Ele jogou agora o bispo para B4. Vejamos aqui. É o momento que eu posso voltar esse cavalo para ter... Porque a dama é a peça, né? Então, por exemplo, C2, torre A7, cavalo B3, quer dizer, torre A1, cavalo B3, torre A7 agora. Porque agora se ele tomar, ele leva a dama F6, e mate em G7. Eu tô atacando a dama. E nossa senhora, o que é isso? Sobrou um duplo em E2. Calma lá. Nossa, pera aí, ele tem 10 segundos, sobrou um duplo em E2. Vamos respirar aqui. Caramba. O que eu tô fazendo, meu Deus? Pera aí.
Caramba, esse episódio poderia ter sido o desastre mais completo de toda, de todo o desafio. Vamos lá, deixa eu atualizar as coisas aqui. Então, perdi a primeira partida. Ganhei essa do jeito mais bizarro do mundo. Caramba, xadrez é duro, né? Porque é um momento que você tá desatento, ainda dá uma dessa, né? Vamos lá, eu vou passar a revisão dessas duas partidas. Vamos rapidinho, só para não ficar muito longo o episódio. Bom, primeiro essa partida que eu ganhei, ele me deu aqui 85 de precisão. 85.9, 85.1 para ele. Jogamos aí de novo essa Caro-Kann. Aqui, ordem errada, torre 1. Já interroga, já tô pior na posição. E aí foi a partida toda tentando segurar uma posição ali. Ele não jogou tão preciso, tinha ali um bispo A4 chato. Olha, de repente o computador já acha que eu tô melhor na posição. Já dá uma vantagem. Acho que por conta do jeito que foi a abertura, eu fiquei bem pessimista com a partida, né? Mas foi só o momento da abertura ali mesmo. Aqui a gente tá fazendo qualquer coisa, né? Porque a casa é a casa F6 do cavalo. Joguei esse cavalo G5 bem nada a ver. Tive que voltar o cavalo para levar o cavalo para G4. Que aí joguei a mesma posição com vários tempos a menos. A posição tá extremamente ganha. Beleza. Caramba, torre A7 tá perdida. Meu Deus. É o único lance que perde. Deve ser o único lance, assim. Então, tipo, a posição depois de cavalo B3, por exemplo, tem torre por C2 que acaba a partida. Se ele tomar, tá levando torre A8 mate. Torre C2 parece bem decente, assim, já, né? Talvez seja o único também, pra ser sincero, né? Agora, torre A7 tá perdido. Nossa, a sorte é que o cara tinha 10 segundos. E a sorte é que ele é meio lento, assim, porque se é um cara que joga mais rápido, se é um cara bom de blitz, por exemplo, tô ferrado aqui. O cara me ganha essa partida ainda. Mas é isso, né? Enrolamos essa. Vamos dar uma olhada na anterior, né? Senão a galera depois fala, pô, se o cara perde, não analisa a partida que perde, né? Vamos lá. Aqui a gente analisa a partida que perde, posta a partida que perde, não tem. É a vida real, galera. Vida real aí do humano jogando xadrez. Agora, essa aqui, vamos para a revisão dela. Essa foi ruim, né? Deu ali 96.8 de precisão para ele, 86.7 para mim. Jogamos aí a inglesinha simétrica. Tudo teórica a posição. Joguei ali D5, cavalo B6, ok. É o lance. A4 interroguei. Tem que ser cavalo D4. Cavalo D4 e bispo B3. Eu achando que A4 era o lance, olha. Era cavalo... Bispo D2 é uma imprecisão dele, mas não com A4. Aí ele acertou cavalo E4. Acertou torre C1. E veio com essa bomba, cavalo toma C5. Pô, é o mérito do cara também, né? Ele acertou uma sequência muito boa de lances, né? E aí ele tá com quase uma vantagem decisiva já. Tomou. E aí aqui eu tô de brincadeira, né? Tem que jogar esse bispo B4 e tudo bem. Tô pior na posição. Tem esse cavalo D3. Eu tinha visto essa ideia aqui. Tomar e tirar a dama, né? Dama E6. Era a ideia inicial até, que eu tô pior. Ele tá vindo cavalo C4 e tal, mas eu não tô perdido ainda, né? Não tô completamente perdido. Aí, alguma viagem da minha cabeça, eu imaginei que eu tava com a peça a mais e voltei o cavalo para D7. Não, aí já não tem jogo, né? Até minha mãe me ganha essa posição aqui. Bom, mas é isso aí então, galera. O episódio de hoje foi isso daí, essa várzea, e voltamos ali para 2.656. Voltamos aí para essa faixa dos 2.656. Vamos lá, vamos ver. Tem que jogar xadrezinho mais consistente aí para chegar ali nos 2.700. Senão fica essa gangorra, esse vai e volta, a gente não consegue subir. Mas é isso, vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais. Se você quer aprender mais xadrez, quer começar a melhorar,
te convidar aqui a conhecer a Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem aulas comigo, tem aulas com outros grandes mestres e tem um treinamento estruturado, tá indo desde o nível 0 até o nível de mestre. Basta seguir as nossas aulas, os nossos exercícios do aplicativo, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.